Olá, você está no podcast Mercado e Agro. Hoje o tema é o mercado de uva e vinho em Minas Gerais e como ele se conecta à gastronomia para fortalecer o agro. O estado vem se destacando com produtos de qualidade, vinhos premiados e um enoturismo em expansão. Vamos entender os desafios, oportunidades e o impacto econômico desse setor. Comigo, Elci Caldas, que é vice-presidente da Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais, e Rosilene Campolina, especialista em gastronomia e turismo gastronômico. Bem-vindas! Obrigada. Mulheres lindas, empoderadas, à frente de um setor já tão interessante, né, gente? Que trabalhar com aqui. isso é bom demais, né? Muito. Obrigada pelo espaço, Kátia. Muito bom mesmo, né? Que bom, obrigada. E me conta, Elci, você que está aí à frente, né, da UVA, conta tudo, né? Uma associação nova, né? Conta pra gente esse nome. A escolha do nome é uma associação recente também, então conta como é que ela foi concebida, né, digamos assim. É UVA-MG, né? UVA-MG. Então, é a Associação dos Produtores de Uva e Vinho do Estado de Minas Gerais. Então, a ideia dessa associação foi trazer uma instituição que nos representasse. Nos representasse, eu falo dos pequenos e médios produtores do Estado, que hoje somam aí no Estado inteiro 130, 135 vinhedos no Estado, né? Em processo de implantação, outros já bem adiantado. Então, a ideia a uva nasceu nesse sentimento, né, de promover o vinho do Estado, promover o vinho de Minas Gerais, né, e fazer com que esses pequenos produtores que estão aí espalhados dentro do Estado, né, de norte a sul do Estado, tivesse força e pudessem ser promovidos, né, com seus vinhos. Muito interessante. E foi fundada ano passado durante a Expo Cachaça? Muito recente. Mas o que tem a ver cachaça com vinho? Conta pra gente. Muito recente. A Expo Cachaça ela foi uma vitrine pra gente, né, no fato de estarmos entre produtores do meio da bebida, outros produtos dentro do espaço Minas Mais Doce, né, quem Rosilene? Consome uma coisa, não consome só uma coisa, né, gente? Tá tudo Coisa integrado. Nós ali, gostamos, né, de tudo um pouco, né? Então, estar próximo a esses produtores dentro desse meio gastronômico tão rico que se tem, do queijo, do azeite, do doce, né? Foi fomentando esse desejo de sermos representados mesmo por uma instituição. Então, começamos ano passado, esse é o segundo ano que a associação ela tem presença no evento da Expo Cachaça e é grandioso, né? Com a magnitude que é o tamanho do evento e a gente está posicionado dentro desses produtores, pequenos produtores, dessa cadeia gastronômica mesmo, né? Já a gente vai falar sobre o turismo relacionado a esse mercado, mas Rosilene, além de vinho no meio da Expo Cachaça, também teve doce no meio da Expo Cachaça. Exatamente. Então, assim, é isso que ela falou, é para aproveitar aquele público que está lá, e que é um público, nós somos seres, né, que a gente consome muita coisa, né? A gente não consome só uma coisa ou outra. Eu achei somos muito seres interdisciplinares. Sim, eu achei muito arrojado isso de vocês, de aproveitar esse público e já falar de tudo um pouquinho, né? Como é que foi isso? É o primeiro ano que tem, é o segundo que tem vinho? Terceiro. Segundo do vinho. Segundo do vinho e do terceiro doce. da Minas Mais Doce. Então, Kátia, a Minas Mais Doce, ela veio ser acolhida, né, por essa grande vitrine, como eu já disse, que é a Expo Cachaça, que foi essa âncora que acolheu a Minas Mais Doce, que já acolhe também a Brasil Beer. Até quando a Brasil Beer entrou, também fizeram a mesma pergunta, mas festa da cachaça tem cerveja? Tem, porque às vezes a pessoa que está ali ou acompanhando não toma cachaça, ela pode tomar cerveja. Então você alcança todos os tipos de público, né? E a Minas Mais Doce, ela está na sua terceira edição. Legal. Nós começamos com 12 estandes, numa pequena amostra, né? Uma ideia assim, que eu conversei com o José Luz, presidente da Expo Cachaça, e na época a gente começou esse casamento por causa do tacho. De falar do tacho, eu encabecei uma campanha pela volta do tacho, né, que até então tinha sido proibido, e a gente conseguiu, com laudos, né, técnico científico,
de provar que o cobre é nobre, que o cobre é necessário, que o cobre só faz bem à saúde. Então não é mais proibido o tacho de cobre. Não é proibido. Que bom falar isso nesse espaço. Legal Obrigada, demais. Diário do Comércio, né? Falar que as nossas doceiras podem ficar tranquilas e usarem o tacho de cobre e a colher de pau, desde que devidamente higienizados. E aí legal. esse casamento se deu assim. Nós levamos o doce para dentro da Expo Cachaça. E aí você me pergunta, o que tem a ver doce com cachaça? O que tem a ver doce com cachaça? Tudo. Ambos vêm da cana-de-açúcar. Ambos bebem da mesma fonte, né? E a doçaria mineira, olha só, até nos utensílios, o tacho de cobre está para a doçaria mineira, assim como o alambique de cobre está para a produção da cachaça. Muito legal. E assim, ambos são objeto também da nossa paixão, né, gente? Da nossa porque paixão. O povo ama um doce, ama uma cachaça e ama um vinho, né? A mesa completa, né? A mesa completa. E quando fala do vinho, a gente logo pensa o vinho, pensa também no queijo, né? E o doce sem queijo é igual amor sem beijo, né? Então, assim, é uma coisa então, óbvio puxa que a lá outra. tinha goiabada e doce de leite, né? Claro. Aonde o queijo vai, a goiabada vai atrás, e vice-versa, né? Muito bom. Então, trouxemos os queijos, os doces. E este evento, ele cresceu. Eu brinco que é um evento em dose tripla, né? Porque é Expo Cachaça com a Brasil Beer e Minas Mais Doce. E este ano, na sua terceira edição, nós levamos 40 expositores. De 12 para 40. De 12 para 40. Em um ano. Um salto, em 2 anos, Isso mostra né? a força, né? Força do setor, do né? setor e das associações. Se a gente puder destacar algo nesta edição, né, eu sei que foi a maior de todas, nós ocupamos 12 mil metros quadrados no Center Minas Expo, né? Eu falo assim, recheados de só gostosura, cachaça, Que licores, delícia. doces, queijos. E assim, até o artesanato esteve presente. Porque não é só produto, né? Então você precisa do equipamento. Então Minas são muitas, eles dizem, é por isso, né, gente? Então, muitas. A partir do momento que você fala de coisas de Minas que são tanto a nossa cara, acaba que tem, né, esses outros elementos, um combina muito com o outro, e um chama toda essa o outro, relevância, né? É uma cadeia produtiva e criativa da gastronomia, que ela se interage e ela se retroalimenta, né? Porque às vezes depende do outro, às vezes tem aquela relação simbiótica ali também, né? Sim. E é muito bacana trabalhar com tudo isso. Por exemplo, no caso das associações, nos espaços lá, a gente teve um cuidado, né? Que o Si falou, olha, Rosilene, que bom que eu fiquei do lado do queijo. Eu falei, olha, não foi por acaso, isso foi pensado. Vai tomar o vinho, logo a gente pensa no queijo. Depois do queijo vem o doce, né? A quitanda, na sequência vem a quitanda. Legal. E a gente procurou colocar as associações todas assim, próximas uma das outras, né? Entendi. Então nós tivemos 7 associações nessa edição. Entendi. E a associação, por exemplo, dos azeites, a Solive, né? Dos azeites mineiros, todas mineiras, né? Associação dos queijos, a Miqueijo, a nossa querida uva, né, dos vinhos mineiros, das quitandas de Congonhas, a Asquic, que acabou de montar a associação e a gente lançou a associação Asquic. Então foi um prazer muito grande, porque não é só mais uma associação, é uma associação das quitandeiras de Congonhas, que está tendo o seu ofício agora reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro. Olha muito que nos legal, orgulha, né? Que interessante. Mais um reconhecimento, a gente já vai falar dos vinhos, né? Mas mais um reconhecimento para a nossa mineiridade, para a nossa cultura, né? Verdade. Muito legal. Vamos falar dos vinhos mineiros, né? Os vinhos mineiros estão sendo, assim, requisitados e demandados no Brasil todo, tem prêmio internacional, dá uma geral pra gente. Quanto destaque, né? Quanto destaque coisa boa demais. Quem diria, né, que um dia a gente seria conhecido pelo vinho, né? Porque vinho tem toda uma... enfim, toda uma cultura. Uma complexidade, uma cultura. Tem as questões dos vinhos de fora, que tem uma tradição centenária muito forte, né? E aí Minas vem assim... quando a gente fala que vem, assim, parece uma coisa nova, né? Mas a gente conversando anteriormente, eu estava contando que já existem registros desde a época do Saint-Hilaire, né? De passar nos seus diários, né? De buscar o ouro, ele faz um registro e fala que ele tomou um bom vinho cultivado no quintal da casa da região ali de Ouro Preto, né? Que hoje é Mariana. Então, isso lá nos idos de 1800. Então, já se reconhecia que Minas, né, se fazia um bom vinho. E hoje isso volta, isso vem à tona, né, a gente dá um salto
gigante aí no tempo, né? Isso vem à tona com o reconhecimento dos nossos vinhos, né? Isso sob a técnica da dupla poda, que é uma técnica que permite que a gente consiga ter um resultado de maior qualidade, um vinho com mais complexidade, né? Que a gente engana a videira, na verdade, né? Faz uma poda que engana a videira no período que ela, em todo o hemisfério, toda a viticultura tradicional, a gente colheria em janeiro, fevereiro e março, e aqui chove muito nessa época, então engana-se a planta para a gente colher para o mês que não chove, para o tempo não chuvoso aqui, que é julho, que é o período das nossas colheitas aqui no estado, né? E hoje com essa técnica se permite cultivar em outros estados, né? A gente tem Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Brasília. Então, sair um pouco da viticultura tradicional, que está no Rio Grande do Sul, e com a técnica da dupla poda se consegue fazer vinhos de tão boa qualidade, vinhos de excelência, que aí estão as medalhas, estão os prêmios internacionais, esse reconhecimento para o vinho de Minas Gerais também. E vale dizer que a dupla poda é uma técnica inovadora mineira. É uma técnica desenvolvida aqui por uma em função dessa nossa é. peculiaridade do clima. Sim, pela EPAMIG, e sim. foi um pesquisador dentro da EPAMIG, né, que desenvolveu isso. Isso tem menos... Murilo Regina. Bom citar. Hoje ele é considerado, ele é considerado o pai da dupla poda. Isso aconteceu nos idos dos anos 2000. Então é muito recente. Né? Mas é muito recente, mas com reconhecimento muito grande. Que legal. E por que o vinho mineiro está conquistando o coração do pessoal lá de fora, que eles são tão exigentes, na verdade? O que tem, assim? Que legal qual que é a especificidade do nosso vinho que está chamando a atenção? Que legal fazer essa comparação com paladares tão exigentes e o nosso vinho, a qualidade do nosso vinho. Eu acho que a resposta para isso é a complexidade que esse vinho traz, a qualidade que ele se apresenta, que ele chega nas taças. Então, eu acho que, de fato, é um reconhecimento de um produto de qualidade. Tem um certo manejo nosso, algo muito específico nosso, que dá uma característica assim? Nessa diferente? Época das colheitas, né, nos meses de junho, julho, agosto, aqui é muito seco, não tem chuva, né, não tem registro de chuva nessa época. Isso faz com que o fruto ele amadureça naturalmente, concentra mais açúcar. Sei. Então, com isso, ele traz um vinho com maior complexidade. Né? Ai, que legal. Consegue trazer, como eu falei, né, trazer para as taças essa qualidade desenvolvida riqueza no campo. Né? Muito o legal. terroir mineral também, né? Maravilhoso, tudo a faz ver, diferença né? também. Depois você deve dentro contar de Minas, aí, então, né? dentro de Minas, como eu falei, são 130 projetos, né? Mais ou menos 130 projetos. Então, Minas é uma colcha de retalho. A gente compara, inclusive, com as características do solo da França, que também em cada pequeno lugar traz a sua identidade, traz o seu terroir. Minas é a mesma coisa. Então, a gente tem de norte a sul projetos implantados e cada um com a sua característica, de uns tão mineral, outros com solos vulcânicos, e isso é muito rico. E faz com que o vinho de Minas Gerais, com toda essa riqueza, ele consiga ter a sua identidade em cada espaço desse, né? Em cada município, em cada lugar em que ele está sendo a uva, né? Cultivada. Que legal. E você consegue citar para a gente esses prêmios, em qual país que foi, só para a gente ter assim, a Decanter é uma premiação internacional, e a gente tem aí recentemente, acho que mais de 34 rótulos no Brasil, e encabeçando muitos deles os vinhos de Minas Gerais. Decanter é o concurso, é o maior concurso que tem de vinhos, legítimo, assim, né? E dentro do Brasil tem outros concursos também, né? Então, tem pouco mais de 10 anos que isso está sendo reconhecido, né? O melhor Cerrado do Brasil, 3 vezes consecutivo, sendo de Minas Gerais. Muito intensa, né? Isso nos traz felicidade de saber que o próprio mineiro reconhece isso, consegue perceber a qualidade dos vinhos desenvolvido aqui no quintal da casa dele. E já procura pelo vinho, muito. Né? Já procura pelo vinho mineiro. E os vinhos estão nas prateleiras, esses vinhos mineiros? Por sua característica de serem lugares muito pequenos, né, pequenos produtores, a dificuldade de chegar essa produção, essa safra dentro de espaços em que eles têm um consumo maior, como os supermercados, né? Então, existe essa dificuldade. Então, faz com que o próprio
enoturista busque esse lugar que é uma experiência muito maior, né? Você consegue entender que lugar onde está sendo plantado a uva, como é que o vinho é feito. É uma experiência que agrega muito mais. Muito mais. Né? E aí eu tô falando nisso e tô rememorando o espaço em que a gente estava na Expo Cachaça, né? Fazer com que agregue todas essas riquezas gastronômicas do queijo, do azeite, né, do doce, junto com o vinho, né, com que quem está experimentando isso consiga ter isso de uma forma mais completa, né, uma experiência completa mais rica. E complexa. Né? Rosilene, você pega essa história boa aí, né, e vai pensando assim em roteiros ligados ao vinho. Como é que tem sido isso, assim? Porque boas histórias a gente tem, né? Então, a história do vinho é apaixonante, né? Depois a Elci vai até contar um pouco que se passa também por embalar um bom produto, né? O produto, ele se vende como? Não é só fazer um bom produto, ele tem que estar numa boa embalagem, numa boa garrafa, e as embalagens rótulo, do vinho, né? Na minha opinião, são as mais lindas que existem, né, gente? São muito criativos, Os são muito rótulos elegantes. contam uma história, eu né? acho até que, se quiser fazer um parênteses aqui, Kátia, se ela quiser falar daquele rótulo ali, até antes de eu responder a sua pergunta, porque já que a gente falou de embalagem, né? Tem uma particularidade naquele rótulo ali, assim, que eu me apaixonei. Gemas de Ouro Preto. Esse Olha é o o vinho nome. que você produz. Sim, da Quinta de Glaura, que é uma pequena vinícola, uma vinícola boutique que fica em Ouro Preto. Ela está no distrito de Ouro Preto, que chama Glaura. Então, a gente quis trazer toda essa riqueza desse espaço de Ouro Preto, que conta por si só, o nome Ouro Preto traz e traduz muita história, né? E como trazer isso para uma garrafa de vinho? Como trazer isso para um rótulo? Isso foi os meus diálogos com os designers para poder explicar isso. Então, aqui nesse rótulo, que é o nosso primeiro rótulo, que também já vem com uma medalha e um reconhecimento e está aí premiado. ranqueado. Nós recebemos 92 pontos nesse concurso e foi estamos a aí segunda produção ranqueados. dela Não, mesmo. essa é a primeira. É a primeira, na essa verdade. É a primeira. Eles fizeram uma só de Legal. teste. Muito bom. Essa é a primeira. E fomos premiados com a medalha Grand Gold. Então, esse rótulo, ele conta essa história, né? Aqui em cima é o ouro por minerar, ele se passa a mão, ele tem uma textura, né? Ele tem uma mistura de terra, e aí esse vermelhinho aqui traz a cor da terra em que a gente está, do minério muito forte, né? E aqui são as montanhas de Minas Preto, e o pico do Itacolomi também, que faz essa referência das montanhas de Ouro Preto. Legal, também. muito bom. E da ideia da folha da uva também. Isso, a parreira, ela tem verdade. a sua folha, é uma palma, né, que parece uma mão, e traz esses recortes da folha da parreira. O azul é o movimento que era representado quando a nobreza veio no Brasil, para o Brasil na época, né, essa cor de azul. E no fundo são as rocalhas, que fazem parte do movimento barroco tão único de Ouro Preto. Um rótulo Conta uma muita super história, né? Então Conta é muita incrível, história. não é, Kátia? Que você perguntou, como é que coloca tudo isso? Ouvindo histórias, garimpando com o produtor, conversando com um, com o outro. A gente falou, meu Deus, eu preciso mostrar, tem que ter uma vitrine para a gente mostrar tanto isso. Eu fico assim, até arrepiada de ver, né, a beleza, a magnitude do que está sendo criado em Minas. Quando vocês falaram que Minas é tão grande, Minas realmente é tamanho da França, o nosso estado, né? Ele territorialmente é tamanho da França. E de terroir, de produção, por exemplo, está sendo considerado também alguns lugares a Provence, né? E ali, por exemplo, naquela região de Glaura, de São Bartolomeu, por ali, está sendo considerada já a pequena Toscana, né? Com aquelas montanhas, já estão chamando de pequena Toscana. Então é onde você vai lá, você tem Brant, você tem as fazendas, você tem os cafés, Brant com aqueles cafés maravilhosos, com queijo produzido no local, com café produzido no local, agora com vinho produzido no local. E legal, isso que hoje... gera um valor, gera emprego, gera renda, valor né? agregado maravilhoso. Então, olha só esse rótulo. Ela precisou contratar o design, né? Quanta cadeia produtiva você trabalha? O marketing, o design, a publicidade, tudo. Então, trazer todos esses produtores para a Minas Mais Doce foi um desafio muito grande, né? Porque são muitos e muitos bons. E quando eu comecei, desde os 12,
para chegar a esses 40, muitos me procuraram. Eu falei, olha, para a gente colocar, a gente precisa disso, alguns ajustes assim, assado, né? Então essa curadoria é sua. Essa curadoria é minha, e o nome Minas Mais Doce também, né? Foi idealizado por mim, junto com o José Lúcio, de colocar assim, mais doce. E esse mais, ele vem em adição mesmo, com sinal de mais, para mais inclusão, para mais vitrine, para mostrar mais os nossos produtos. E colocar Minas assim, para Minas, primeiro mostrar Minas para Minas, porque às vezes a gente esquece muito disso, né? Poucos mineiros sabem de toda essa história. A gente tem aquela tendência, não só os mineiros, né, mas brasileiro, tem uma tendência de valorizarmos muito o que vem de fora e a gente se esquece do ouro, literalmente, que a gente tem aqui dentro, né? Exato, mostra Minas para o mundo, mas não mostra Minas para Minas. Então a gente precisa mostrar primeiro Minas para Minas e também sim Minas para o mundo, né? Mas a partir do momento que o mineiro começa a valorizar o seu produto, ele passa a não precisar de uma chancela, por exemplo, internacional, para validar o seu produto. Porque vai consumir mais. Vai consumir mais. Hoje, eu chego num restaurante, tudo bem, eu sou da gastronomia, mas eu tenho amigos que não são e que me perguntam, Rose, onde que eu saio aqui? Porque eu tomo um vinho, que tem um vinho mineiro para acompanhar um prato, não sei o que. Então, a gente já tem restaurantes aqui em Belo Horizonte, restaurantes assim, de alta gastronomia, que só trabalham exclusivamente com vinhos mineiros. Isso. Quer falar o nome pra gente? Posso? Pode. O 31, por exemplo, o restaurante 31. Você vai lá, você tem vinhos só mineiros na carta. Temos que dar espaço. Não é? Valorizar. Você come um frango com quiabo, por exemplo, sem tirar nenhuma essência, né, da chefe Gabi, competente, talentosa. Tem o chefe patisserie também lá, o Emanuel, foi até meu aluno. Eles fazem assim, desde o prato principal, entrada, sobremesa, com tudo mineiro e tudo harmonizado. Então você come um frango com quiabo, por exemplo, sem descaracterizar, mas assim, às vezes com uma roupinha diferente, um jeito de apresentar diferente. Uma atualização, Uma atualização, sabe? Ô, Rosilene, aqui a gente tem, além do vinho, a gente tem pipoca gourmet, são doces de quê aqui? Então, eu trouxe uma pequena mostrinha para você, por exemplo, se você falar, o doce ali, a goiabada de São Bartolomeu, que está até com rótulo, né? Não foi à toa que eu trouxe essa goiabada, por quê? São Bartolomeu, ele também foi reconhecido ali, os modos de fazer a goiabada, como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Foi a primeira região a ser reconhecida, daí a sua importância. Na feira Minas Mais Doce, a gente tinha a Associação de São Bartolomeu, não somente com a goiabada, o tijolo, né? Ele chama tijolo, o apelido do doceiro é tijolo, porque veio desde o pai dele, hoje está com ele o filho, já na terceira geração, fazendo doce de tacho. E chama tijolo, gente, todo mundo conhece ele como tijolo, porque eles faziam os doces, colocavam ali naquelas formas, né? Grandes, de madeira, grandes né? e cortadinhas assim, em formato era igualzinho um tijolo. Então virou tijolo. E aí tem a festa tipo da goiaba, tipo rapadura, igualzinho rapadura, né? Aí tá o rótulo, por exemplo, da pipoca. Por que eu trouxe? Olha só, nós temos pipoca de jabuticaba. É um concurso. Nunca tinha ouvido falar. Hoje você não vai só ouvir, como vai provar a pipoca, né? É seu presente ali depois para se deliciar. Para você ver a rotulagem, olha a importância, né, de apresentar um bom produto. A identidade visual tá linda de todos visual, os produtos. Não é? E assim, traz uma característica bem caseira, bem orgânica, mas sem perder também o lado inovador, como deve ser apresentado, né? E a Associação das Produtoras de Jabuticaba, dos derivados de jabuticaba de Sabará, ela tem crescido muito e eles estavam conosco também na feira, né? As Prodejas. E todo ano tem um concurso lá, eu sou curadora desse concurso, para promover produtos inovadores. Então se criam vários produtos. Então há espaço para tradição e mas para há inovação. Para inovação. Então eu falo que a Minas Mais Doce, ela é o olho na inovação com o pé na tradição, né? Porque uma não vive sem a outra. E o futuro da nossa cozinha, o futuro da nossa gastronomia, ele está no seu passado. É este resgate. Por exemplo, você viaja o mundo inteiro. Eu sou uma pessoa que, assim, meu luxo, meu sonho de consumo, meu luxo é viajar para comer. Né? Então eu viajo para comer. Só para contar pra gente depois. As experiências. Gente, eu viajo nisso, sabe? Então não tem joia que me tira dessa joia gastronômica, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, a Elzi pontuou bem, né? A questão da produção pequena do vinho, que você vai ali, você vai na vinícola para tomar aquele vinho, com a degustação, tudo orientada, sabe? Gente, isso é de uma peculiaridade, uma riqueza, e as pessoas que elas
né, no mundo hoje, o turismo hoje, gastronômico, enoturístico, eles procuram isso, eles querem essa diferença. Isso que eu ia te perguntar, o turista ele já vem a Minas para conhecer os nossos vinhos e os nossos doces? Sim, sem Com dúvida. certeza. Esse movimento é muito comum já no Sul, né, de buscar pequenos produtores, pequenas produções, né? Então, e que legal que isso está trazendo para Minas também, isso está subindo, né? A gente consegue perceber dentro desse movimento do enoturismo que o turista, não só o mineiro, que é a sua grande maioria, mas quem vem de outros estados, ele busca isso, né? Como não se... É muito comum eu responder aqui nos telefones, eu estou passando por Ouro Preto, gostaria de conhecer a vinícola, queria saber como é que é a experiência, queria tomar o vinho. É muito comum você ir a algum lugar e conhecer as coisas do lugar. E isso tem sido fomentado com o vinho também. Eu vou para Andradas, para o vinho conhecer o vinho da Estela Valentino, conversar com o seu Procópio, saber como é que é essa produção, o que é esse vinho, né? E isso é muito rico, como eu disse, né? Isso agrega outras experiências, é muito mais humanizado também, do que você tomar um vinho num restaurante com um prato harmonizado e a diferença de conversar com o produtor. Com o produtor. Isso, é rico, muito completa a experiência, muito, né? muito rico. Porque quando a gente conhece a história, olha para você ver, agora meu se olhar você já está olhando com outros olhos, dá vontade de guardar a garrafa. E cria memórias, né, afetivas. E cria o carinho, memória. né, que você investiu, né, na criação disso daí. Imagina com o vinho. Se com o rótulo tá assim, imagina com o vinho, né? E assim, eu tive o prazer de ir no lançamento desse vinho, né? Ela lançou esse, que é o Syrah e o Topaz. Você pode virar aí o Syrah? Claro. Não, acho que... não vai dar pra gente ver, né? Não vai dar pra gente mostrar aqui. Mas eu convido vocês a procurarem as redes sociais da Uva MG, né? E também o seu, Rosilene Campolina. Rosilene Campolina. Pra gente conhecer melhor essas histórias aí, né? Então, porque assim, as prodejas ali, né? Voltando lá da Jabuticaba, aquele molho que tá ali, Kátia, ele é a união, a gente falando de vinho, de queijo, também de café. Né? Então, aquele vinho, aquele molho é um molho de jabuticaba com café. Olha que diferente. É a união de 2 ouros negros, né? Então, lá em Sabará, eles já produziam a jabuticaba e aí, na curadoria, né, com as produtoras lá e tal, eu até assino aquele molho ali. Falei assim, olha, vamos juntar o café com a jabuticaba, o que vai dar? Fiquei curiosa, deu um sabor, viu, Rosilene? Maravilhoso. É outro que você vai provar. Então, é um molho que casa bem em cima de um sorvete, em cima de um queijo, de uma carne de porco, né? Dialoga esses produtos, tudo isso dialoga, né? E hoje, aí você falou, o turista às vezes já quer passar por a região e fazer aquela degustação, pegar um vinho e tal. E eles já procuram, em vez de levar só o doce, eu vou passar por Minas, vou levar um docinho. Eles já procuram, não é raro, pessoas me perguntando, Rose, qual vinho você indica? Eu queria levar um vinho de Minas. Por exemplo, estive recentemente, né, visitando minha irmã que mora na Europa, o marido dela meu cunhado é apaixonado, que é alemão, ele é apaixonado com café mineiro, ele fala, quer me dar presente? Traz o café e fala café das Minas. Então, minha mala, eu quase fui pego no aeroporto. Minha mala, assim, lotada cheia de café, quase gelés contrabandeando os cafés. Sim, gelés de jabuticaba, porque jabuticaba não existe no mundo, é só aqui. É só aqui. Né? Então, é isso, gente, essa riqueza. E eu falo com orgulho. E quando você vê as pessoas lá de fora ouvindo a gente falar, eles também admiram isso. Eles não querem chegar aqui e comer nada industrializado, ultraprocessado, né? Então, quando eu falo que o caminho da nossa gastronomia, né, dos nossos produtos, e que a nossa cozinha, ela está, o futuro dela é o seu passado, é exatamente esse resgate que a gente faz, sabe? É a tradição, né, como é que é? É o olhar na tradição, mas com o pé é o olhar na inovação, mas com o pé na tradição. Né? Ou vice-versa, ou a combinação de tudo isso, né? Que somos nós, né? Verdade. Gente, nosso tempo, né? Olha lá, já tem quase 10 minutos, que já se passaram 20 minutos, então a gente vai ter que encerrar. Tava tão bom. Mas eu quero que cada uma de vocês deem aí uma mensagem final, né? Para quem está ou nos ouvindo ou nos assistindo, que vocês deem uma mensagem final, convide aí para curtir o perfil, né, das instituições que vocês representam. E esse aqui é só uma pontinha de uma série de conhecimentos, de instituições, de saberes incríveis, que eu acho que é importantíssimo a gente abrir espaço para falar disso, importantíssimo que as pessoas acompanhem esse crescimento desses mercados.
né? Vamos começar com a uva MG. Eu congrego ao brinde de todo mineiro, né? O brinde do vinho mineiro, né? Que o vinho mineiro esteja presente nas nossas mesas, nas nossas refeições, nos momentos de alegria, né? Que para quem ainda não conhece o vinho de Minas Gerais, que busque, que ele está na sua maioria em todos os na maioria dos restaurantes dentro de Belo Horizonte, mas esse é meu apelo mesmo, né? Para o consumo do vinho de Minas Gerais. E vamos ampliar esse brinde aí, né? Com a cachaça, com o café, com a água de Minas, maravilhosa, né? Água super cheia de qualidade, assim. A nossa água foi servida, por exemplo, no Madrid Fusion, o maior evento da gastronomia mundial. No Oscar da Gastronomia estava a nossa água de Minas sendo servida lá. É muito orgulho, né? E fez o maior sucesso. E fez o maior sucesso. Diz que é a água que harmoniza, porque tem isso, né, gente? Análise de água, de harmonização, de ser uma água muito pura, muito cristalina. Então, isso assim, interfere na qualidade de tudo, né? Do vinho. paladar, tudo. Eu preciso até dizer uma coisa, já que falando de cerveja, me veio aqui, olha só, a Hofbrauhaus, né, que é essa cervejaria alemã, ela procurou, só aqui em Belo Horizonte, Minas, né, que é a filial deles. Quando eles fizeram uma análise muito criteriosa, porque o alemão tem aquela coisa da pureza alemã, vieram aqui e escolheram o estado de Minas Gerais para lançar a fábrica da HB aqui, né, da Hofbrauhaus, nome complicado, por causa da nossa água. Olha. Porque a cerveja, fazer uma boa cerveja, a água seria um elemento essencial para, né, conseguir uma boa cerveja. Então, assim, né? E vinhos, e cafés, queijos, doces, quitandas, azeite, né? Eu trouxe esse avental aqui, olha, para você que vai agora já cozinhar o avental Minas Mais Doce, viu? Que legal, muito Kátia, obrigada pela gentileza. Você sempre lembrar da gente, né? E com os produtos. E dizer para as pessoas, para todos, estamos de coração, alma aberta, né, para receber todos vocês. A gente teve na Minas Mais Doce aula show também com os produtos, então com chefes, confeiteiros, renomados, fazendo aula show o tempo todo lá, né, na nossa cozinha viva, a gente chama de cozinha viva. E temos ainda todas essas receitas, esses produtos disponíveis nos nossos sites, nos nossos portais, portal Chef a Chef, no portal da Minas Mais Doce, né, na Expo Cachaça. E é isso. O meu recadinho final tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falava para meus alunos, né, que depois do idioma, o alimento é o mais importante elo entre o homem e a cultura. Então, muito legal. Fica, muito né, legal. Essa reflexão. Então, nossas várias formas da gente transmitir quem somos nós mineiros, né? E diz que o paladar, já dizia Gilberto Freire, né, que o paladar é o último a nacionalizar no ser humano. Você pode mudar para o Japão, né, mas você sempre vai lembrar. Vai estar com saudade daquela comidinha de mãe. Do arroz com feijão da sua mãe, porque, né? Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. Então, o alimento, ele é mágico, né? Tá me dando fome e vontade de comer essas coisas deliciosas. Meninas, muito obrigada, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Eu tenho certeza que a Uva está só no início de uma trajetória incrível. Eu desejo muito sucesso, vida longa à Uva e muito sucesso aos nossos produtores mineiros de vinho. Parabéns pelos prêmios, né? E você com a sua enciclopédia, né? Você é uma enciclopédia cultural, gastronômica, ambulante. Só posso te agradecer também pela gentileza, as duas aí por terem aceitado o nosso convite. Obrigada de coração. Nós que agradecemos, amamos. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigada aí pela sua companhia. Por aqui sempre, eu sempre repito, boas conversas e bons negócios. Até a próxima.